Você quer ter mais intimidade com o Espírito Santo? Então comece a convidar ele para tudo que você for fazer. Em todos os lugares que você for, você convida ele. Em tudo que você for fazer ao longo do seu dia, seja o estudo da Bíblia, seja a oração, seja varrer a sua casa, seja na sua escola, seja na faculdade, em qualquer lugar, desde as tarefas espirituais, desde as tarefas normais, desde o ordinário ao extraordinário. Chama ele em tudo que você for fazer. E então você vai poder contemplar a presença do Espírito Santo, conhecendo ele cada vez melhor, conversando com ele como um amigo íntimo, realmente um cristão que tem relacionamento e intimidade com Deus. O Espírito Santo, ele não está apenas no momento de oração e ele também não está apenas no estudo da Bíblia. Ele não está apenas nisso, mas ele quer estar com você em todos os momentos, para que ele verdadeiramente seja o seu amigo íntimo. Não converse com o Espírito Santo apenas pedindo as coisas, mas trata ele como realmente o seu amigo. Um amigo seu, uma amiga sua, você normalmente fala bom dia, você dá oi para ela, você pergunta como ela tá, você pergunta o que está acontecendo na vida dela, você vai puxando a conversa. Vocês conversam de muita coisa. É assim também com o Espírito Santo. Ele quer ter essa amizade íntima com você. Diz na Bíblia que ele é uma pessoa com vontade, com emoção, com sentimento. O Santo nos aconselha, nos guia a toda a verdade. Está na Bíblia que ele nos lembra do que Jesus falou. Ele é um verdadeiro amigo nosso. Ele é um irmão nosso. E ele está aqui para nos conduzir para a vida eterna, a viver a vida que o Senhor tem para nós. Uma vida que não é religiosa, uma vida que não é automática com Deus, mas uma vida de profundidade. Ele quer que a gente se aprofunde cada vez mais nele. E quando a gente fala do Espírito Santo, a gente, em hipótese alguma, está esquecendo do Deus Pai ou do Deus Filho. Muito pelo contrário. Porque o Espírito Santo, ele nos ajuda a glorificar tanto Deus Pai quanto Deus Filho. E ele se agrada muito que a gente busque essa intimidade com ele, porque é isso que Jesus quis quando ele enviou o Espírito Santo para cada um de nós. Quando ele foi assunto ao céu, ele envia o Espírito Santo depois. Isso foi do agrado dele, foi para que a gente não ficasse órfãos, como diz na palavra, que Jesus diz: eu não os deixarei órfãos. Esse versículo me impactou muito, porque eu vi o amor de Deus, como ele cuida da gente, como ele nunca nos deixou sozinhos, como ele sempre esteve conosco e ele nunca vai nos deixar. Desde antes, lá no Jardim do Éden, ele estava lá com Adão e Eva, continuou com o seu povo, enviou Jesus Cristo e Jesus Cristo envia o seu Espírito Santo. E depois daqui, vamos para a eternidade permanecer com ele. A gente vê o amor e o carinho de Deus em toda a Bíblia. Ele sempre esteve conosco. E algo que o Senhor me falou esses dias: eu nunca te deixarei, eu nunca largarei a sua mão. Porque é assim verdadeiramente que ele nos trata. Ele nunca nos deixa e ele nunca larga a nossa mão. Por mais que às vezes enfrentamos alguns momentos difíceis da nossa vida, mas que a gente tem Deus conosco. Enquanto a gente olha para as pessoas que estão no mundo, estão confusas, elas estão perdidas, elas não têm ninguém, né? E as pessoas que elas têm não podem fazer nada por elas, não pode fazer o impossível, não pode fazer nada do que Deus faz. As pessoas, elas só conseguem fazer o natural. Então a gente vê como a gente tem um Deus maravilhoso que está aqui para fazer tudo conosco. E pode até existir cristãos que não contam com Deus. Às vezes podemos cair nisso e preferir confiar nas pessoas, nas coisas deste mundo que não podem, que não têm o poder, que não têm autoridade para nada, mas que só podem nos ajudar no natural. E a gente cai numa armadilha do diabo de confiar nas coisas deste mundo, de esperar nas coisas deste mundo. Mas o Espírito Santo, ele está aqui para nós, porque ele quer que a gente seja guiado com ele, que a gente seja levado com ele e fazer a vontade de Deus. E quem nos ajuda a fazer a vontade de Deus é o Espírito Santo.
E se a gente ter a nossa vida todo com esse relacionamento, intimidade com Ele, a gente vai conseguir estar agradando a Deus. E quando entendemos que a vontade de Deus é esta, que a gente tenha relacionamento e intimidade, as coisas vão facilitar na nossa vida. Porque então Deus não vai estar mais distante da nossa vida. Deus ele vai estar tão perto, mas tão perto, mas tão perto, que até as outras pessoas vão sentir a presença do Espírito Santo através de você. Então, se você quer ter intimidade, uma intimidade maior com o Espírito Santo, com Deus, você começa a convidar Ele para tudo que você for fazer. E você pode ter certeza que cada momento da sua vida, o Espírito Santo ele vai estar ali. Comece a conversar com Ele, comece a perguntar as coisas para Ele. Não apenas peça, mas se importe verdadeiramente. Uma coisa que aconteceu comigo esses dias foi Deus ter me trazido o entendimento profundo do que é o Espírito Santo ter sentimentos e emoções. Eu estava ali sentada no sofá, fazendo algo que não me edificava, estava perdendo tempo no celular. De repente, me veio um pensamento para me perguntar para o Espírito Santo o que o Espírito Santo estava achando daquilo que eu estava fazendo. Não era nada de errado, não era pecado, mas aquilo estava sendo uma distração para mim e estava fazendo eu perder o meu tempo. E depois desse dia, eu comecei a me importar ainda mais com as coisas que eu estava fazendo, para saber se aquilo que eu estava fazendo agradava a Deus. E isso foi uma virada de chave na minha vida. Foi onde eu comecei a perguntar para o Espírito Santo o que ele achava daquilo. Se ele gostava, se ele não gostava. Porque a nossa vida não está em torno de nós. É como eu disse, a gente tem o Espírito Santo conosco e Ele quer estar conosco em todos os momentos. Então as coisas não devem importar somente a nós, mas sim a Ele, porque tudo que agrada a Ele vai nos agradar. E um livro que está me ajudando a intensificar o meu relacionamento e a minha intimidade com o Espírito Santo é esse livro, Bom Dia Espírito Santo. Ele é excelente. Quando me falaram dele na igreja, eu imaginei que ele era bom, mas quando eu comecei a ler ele, eu comecei a ver o quanto eu poderia ter ainda mais intimidade e relacionamento com o Espírito Santo, o quanto ele poderia participar ainda mais da minha vida, o quanto os meus dias poderiam ser ainda mais preciosos com ele. Então, além de você começar a convidar o Espírito Santo para participar da sua vida, em todas as coisas que você for fazer, você ter a convicção, a fé que ele quer estar com você, que ele se agrada de estar com você, que ele te ama. Eu indico você a ler esse livro. Realmente vai te ajudar muito na sua intimidade com o Espírito Santo e vai poder abrir a sua mentalidade para que você entenda quem de fato ele é. Eu não vim aqui fazer esse vídeo só para indicar esse livro. Eu vim aqui verdadeiramente para te ajudar a você ter um relacionamento maior com o Espírito Santo. E esse livro aqui, ele me ajudou. Então eu creio que como me ajudou, pode te ajudar também. Mas a gente tem que diariamente ir se lembrando de convidar o Espírito Santo para fazer parte da nossa vida. Porque na nossa vida tão corrida do dia a dia, a gente pode se perder nas nossas tarefas e acabar esquecendo dele, não conversar com ele, acabar fazendo as coisas tão no automático que a hora que a gente vê, a gente não passou tempo com o Espírito Santo, a gente não fez a nossa oração, a gente não priorizou a Deus, a gente talvez tenha estudado a Bíblia de forma automática e nem tenha compreendido verdadeiramente o que Deus está querendo falar conosco. É muito importante a gente ter isso no nosso dia a dia, sabe? Essa consciência. Como o título do livro fala, Bom Dia Espírito Santo. Porque quando você acorda já consciente que você está com o Espírito Santo, você já dá bom dia para ele, isso realmente muda todo o rumo do seu dia. Você não só percebe que você acordou, mas que você não acordou sozinho, que você está com ele e que ele está com você. Isso realmente vai poder mudar a sua vida. Isso realmente vai melhorar muito a sua intimidade e o seu relacionamento com Deus. E você vai poder viver dias mais felizes ainda na presença do Senhor. E quando os dias maus vierem, você vai saber que você não vai estar sozinho. O Espírito Santo, ele te ajuda a você manter os seus olhos fixados em Jesus Cristo, para que você veja que a sua esperança está nele, para que você saiba e entenda
que a sua esperança não está nas coisas desta terra, mas sim nas coisas do alto. Então que a gente mantenha sempre com a esperança no Senhor, sabendo que Ele está conosco, mas que nós também devemos fazer a nossa parte, que é de estar com Ele diariamente. Me chamo Gabriela e muito obrigada por você ter ficado até aqui. Eu oro para que você tenha relacionamento e intimidade com Deus, e esse relacionamento e intimidade com Deus a cada dia fique maior e fique melhor. Em nome de Jesus, amém.